Salve Maria! Vamos iniciar este segundo vídeo, que é Consagração a Maria segundo São Luís de Montfort, segunda parte, recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O primeiro vídeo está gravado. Se você não assistiu, assista a ele primeiro, porque agora estamos no segundo vídeo que explica a consagração a Maria segundo São Luís de Montfort. Esta consagração eu fiz no dia 15 de setembro de 1989. Será que dá para vocês enxergarem daí? 15 de setembro, olha só, que coisa bonita. Dá para ver a minha assinaturazinha aqui? 1989. Foi na capela do Seminário Imaculado Coração de Maria que eu me entreguei todo a Nossa Senhora na qualidade de escravo, com um atraso muito grande, atraso de anos, que eu não quero que você imite. Quero que você seja mais veloz, mais pressuroso do que eu em atender aos chamados de Maria. Este aqui é o livro conhecido como Livro de Ouro, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís de Maria Grignon de Montfort, que você deve adquirir porque ele está sendo publicado seja pela editora Vozes, que é a tradicional editora que o publica, seja por outras editoras, mas é importante nós sabermos e termos esse livro em mãos para podermos entender em que consiste essa devoção à Nossa Senhora, segundo ensina São Luís de Maria Grignon de Montfort, tá? E esse livrinho aqui, que seria bom que vocês lessem também, e vocês podem baixá-lo na internet, na página providaanapolis.org.br, na seção de downloads, esse livrinho aqui que vocês poderiam baixar ou então adquirir. Esse livrinho é uma tradução em linguagem popular do Livro de Ouro. É o Livro de Ouro ao alcance de todos, uma explicação popular do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís de Maria Grignon de Montfort. Como eu disse no vídeo passado, esta consagração ela é maravilhosa. Ela não foi criada por São Luís, não é fruto de uma aparição ou revelação particular, mas é fruto de um trabalho teológico. Esse livrinho aqui é teologia pura. Nós deveríamos estudar no seminário, porque ele é fruto de uma pesquisa que São Luís fez nas bibliotecas sobre a devoção que mais renderia culto a Jesus. Ora, a devoção que mais rende culto a Jesus é aquela feita pela criatura que mais se configurou a ele, que é a Maria Santíssima. Entre as devoções a Maria Santíssima, ele pergunta qual aquela excelente, a principal, a prática perfeita. Então, pesquisando nos livros em autores da época dele e bem anteriores a ele, ele descobriu que a prática perfeita consiste nisso. Então, ele resolveu compilar o que os autores da sua época e antes dele fizeram nesse livrinho aqui, esboçando um método para a sua consagração. Não é revelação particular, não é aparição, é teologia. E se você quiser aprender essa devoção, prepare-se para aprender um pouquinho de teologia, tá? Nós lemos até o vídeo passado o capítulo 5 desse livrinho aqui, que é um resumo do tratado.
Melhor dizendo, nós lemos até o capítulo 4. Vamos ler o capítulo 5 agora. Em que consiste essa devoção? Essa devoção consiste em entregar a Maria tudo, tudo mesmo, para que ela disponha de nós totalmente e governe tudo aquilo que recebemos de Deus. A consagração a Maria ensinada por São Luís é algo de especial, que não se faz nem mesmo quando alguém se consagra a Deus como sacerdote, religioso ou religiosa. Aqueles que entram numa ordem ou congregação religiosa fazem 3 votos. Primeiro, voto de obediência, pelo qual renunciam à própria vontade. Segundo, voto de castidade, pelo qual renunciam ao matrimônio para viverem na continência perfeita. Terceiro, voto de pobreza, pelo qual renunciam à propriedade de bens materiais. Algumas congregações ainda fazem o voto de clausura, que é um 4º voto, pelo qual os religiosos renunciam à liberdade de locomoção do corpo e prometem viver aprisionados pelos muros de um convento ou mosteiro. Pobreza, obediência, castidade, em alguns casos clausuras, mas, via de regra, nem os religiosos renunciam ao que têm de mais caro, o valor de suas boas obras. Vamos tentar explicar qual é esse valor. Quem está em estado de graça é como o ramo ligado à videira. Eu sou a videira, vós sois os ramos. A videira é Cristo. João 15, 5. Pode dizer com São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, 20. Quando faz uma boa obra, não age sozinho. Cristo age nele e faz com que essa obra tenha os méritos sobrenaturais, ou seja, mereça um aumento da graça e a glória eterna. Quem está em estado de graça, quando pratica qualquer obra, tem merecimentos sobrenaturais. Merecem um aumento da graça, que é a vida de Deus em nós, e um aumento da glória, que é a graça desabrochada, a visão de Deus face a face. Esse mérito é obtido por justiça e não pode ser transferido para outra pessoa. Chama-se mérito de condigno. Mérito de condigno. Esse mérito é semelhante ao do operário que, por justiça, merece o seu salário. Eu estou em estado de graça, pratico uma boa obra, mereço um aumento da graça e a glória eterna, e esse mérito de condigno é meu e eu não posso transferir para ninguém, não tenho essa capacidade. É um mérito de estrita justiça, mérito de condigno. Mas, além dele, há um outro mérito que adquirimos quando praticamos uma boa obra. É chamado mérito decongruo. Mérito decongruo. Não o merecemos por estrita justiça, mas por conveniência. Convém, por exemplo, que a pessoa que nos fez um favor receba a nossa recompensa agradecida. Convém, por exemplo, que o soldado que lutou bravamente na guerra receba, além do soldo, uma condecoração. O soldo por justiça, a condecoração por conveniência. Convém que o empregado que se dedicou extraordinariamente a servir o patrão receba, além do salário, uma gratificação. O salário por justiça, a gratificação por conveniência. Convém que aquele que usa o seu livre-arbítrio para cumprir a vontade de Deus receba dele uma recompensa. Essa recompensa, além do mérito de condigno, que é por justiça, é chamado mérito decongruo. Mérito decongruo. Esse mérito ele é transferível. Ele pode ser usado em nosso favor ou em favor de uma outra pessoa. Como? O mérito decongruo, do qual eu posso dispor, eu posso utilizá-lo satisfazendo a pena devida pelos pecados cometidos por nós ou por outra pessoa. Por exemplo,
por uma alma do purgatório. Esse é o valor satisfatório das nossas boas obras. Ou então, impetrando de Deus algum favor. Por exemplo, pode-se dar uma esmola tendo em vista a cura de uma doença, ou a vitória sobre um vício, ou o aumento das vocações sacerdotais. Esse é o valor impetratório de nossas boas obras. Padre, já me embolei todo. Eu vou dar um esquema, vai ficar bem facilzinho. Vamos lá. O valor meritório das nossas boas obras pode ser de condigno por justiça, é pessoal e intransferível. Ou de congruo, por conveniência, este é transferível. O valor meritório de congruo se divide em dois: satisfatório e impetratório. Satisfatório quando eu uso desse valor para satisfazer a pena devida ao pecado, seja o meu pecado, seja de outra pessoa. Impetratório quando eu uso esse valor para obter de Deus algum favor. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui enquadrado na nossa página. Talvez dê para entender alguma coisinha daqui. Vamos ver se dá. Será que dá para ler o que agora? Isso aqui? Olha só. O valor meritório, ele se divide em decongruo e decondigno. Decondigno por justiça, pessoal e intransferível. Decongruo por conveniência, ele pode ser transferido. Mas ele pode ser transferido para expiar a pena dos nossos pecados ou de outras pessoas, esse é o valor expiatório. Ou pode ser utilizado para obter uma nova graça, para pedir favores, esse é o valor impetratório, tá bom? Se vocês quiserem, é melhor que vocês adquiram esse livrinho ou façam o download dele na página providaanápolis.org.br, na seção de downloads, para vocês poderem acompanhar melhor este vídeo e os outros que se seguirão com a graça de Deus. Você pode pedir a um padre ou a uma freira que reze um terço oferecendo em sua intenção. E eles podem aceitar o seu pedido. Eu vou rezar um terço na intenção de você. Por quê? Porque o valor, nesse caso, o valor impetratório da recitação do terço, pertence a eles, pertence ao padre, pertence à freira. Eles podem aplicar o seu terço por quem quiserem, inclusive por você. Você mesmo pode fazer um dia de jejum e oferecer a Deus para satisfazer as penas devidas pelas almas do purgatório. Pode comungar e oferecer a santa comunhão pela conversão dos pecadores. Pode dar uma esmola e oferecer o valor dessa obra pelos governantes do país. Pode visitar algum doente e oferecer isso pela sua própria santificação. Numa palavra, suas obras são suas. E o que você merece quando as pratica pertence a você. O mérito por justiça, de condigno, é pessoal e intransferível. Mas o mérito de conveniência, de congruo, você pode aplicar como quiser. Seja para obter de Deus algum favor, este é o valor impetratório, seja para satisfazer a pena devida ao seu pecado ou ao pecado alheio, esse é o valor satisfatório. Os religiosos que renunciam a tanta coisa não são obrigados a renunciar ao valor de suas boas obras. Mas aquele que consagra Maria na qualidade de escravo, olha a correntinha simbolizando a escravidão, como ensina São Luís, não pode mais dispor do valor de nenhuma de suas boas obras. Abre aspas. Tudo que sofre, tudo que pensa, diz e faz, pertence a Maria, para que ela de tudo disponha conforme a vontade e para a maior glória de seu Filho. Eu estou citando aqui o tratado, tá? Número 124. Vamos ver aqui um gráfico do que eu acabei de falar. Tudo que sofre, vê se vocês conseguem enxergar esse gráfico aqui no início da página. Tudo que sofre, diz, pensa ou faz, pertence a Maria,
e ela pode dispor disso como ela quiser, para a maior glória de Deus. Uma comparação. Suponhamos que você trabalhe numa confeitaria e saiba fazer bolos. Depois de prontos, você reparte os bolos para quem quiser. Cada qual recebe uma fatia segundo a sua vontade. Aqui está o bolo. Você sabe fazer bolo? Sabe dividir bolo? Você é o dono da confeitaria. Pode fazer o bolo e dividir conforme você quiser. O bolo representa o valor das suas boas obras. Você pode aplicá-las por quem quiser. Durante o dia, você pode oferecer a Santa Missa para uma alma do purgatório, oferecer 1/3 pela conversão de um pecador e uma esmola pela saúde de sua mãe. As boas obras são suas e você as reparte segundo a sua vontade. Consagrando-se a Maria como escravo, suas obras não serão mais suas. E você não terá o direito de repartir os seus valores. Tudo será entregue a Maria, para que ela divida como lhe agradar. Mas ela sempre dividirá da melhor maneira, isto é, para a maior glória de Deus. Você continuará fabricando seus bolos, mas os entregará todos a Maria. E será ela quem vai decidir quem receberá as fatias e qual o tamanho de que cada fatia terá. No livro O Segredo de Maria, não é esse aqui não, é um outro livro menos conhecido, mas bem parecido com o tratado O Segredo de Maria. Em sua obra O Segredo de Maria, São Luís explica: deixa-se à sua inteira disposição todo o valor satisfatório e impetratório de suas boas obras, de todas as obras. Assim, a oblação que delas se faz, embora sem nenhum voto, lembre-se, isso aqui não é um voto, tá? Assim, após a oblação que delas se faz, das obras, né? Embora sem nenhum voto, já não se é mais senhor do bem que se faz. A Santíssima Virgem pode aplicá-lo, diz São Luís, a uma alma do purgatório para aliviá-la ou livrá-la, ou a um pobre pecador para convertê-lo. Esse parágrafozinho é de O Segredo de Maria, número 30, tá? É ela quem distribui como ela quiser e para quem ela quiser. Você agora não tem mais direito sobre o bolo nem sobre as suas fatias. Um segredo. Quando você entrega a Maria o bolo, ela o faz crescer com as suas mãos puríssimas. E assim as fatias aumentam de tamanho. Aqui, vamos ver Nossa Senhora com o bolo na mão. Ela agora faz o bolo crescer de tamanho. Então as pessoas receberiam muito mais do que se fosse você a dividir. Vou ler agora uma citação do tratado, número 172. É preciso notar que nossas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza, de mérito e de valor impetratório e satisfatório. Por isso, elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem sem vontade própria e por uma desinteressada caridade, torna-se em verdade bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se à hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá, por este meio, libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias de seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento! Que glória na eternidade!
E o que fazemos com os nossos méritos por justiça, os méritos de condigno? Nós também entregamos a Maria, não para que ela os comunique a outra pessoa, porque eles são intransferíveis, mas para que ela os conserve, aumente e embeleze. É o que diz São Luís em O Segredo de Maria e no tratado. Vamos ver como ele diz. Põe-se por essa devoção os méritos próprios nas mãos da Santa Virgem, mas é para guardá-los, aumentá-los e embelezá-los, pois nós não podemos comunicar uns aos outros nem méritos da graça santificante, nem da glória. Isso é uma citação do Segredo de Maria, número 31. Agora uma citação do Tratado, número 147. Ela embeleza nossas ações, ornando-as com seus méritos e virtudes. E assim como se um campônio, ou seja, um camponês, querendo ganhar a amizade do rei, se dirigisse à rainha e lhe apresentasse uma maçã que representasse todo o seu lucro e lhe pedisse que a oferecesse ao rei, a rainha, acolhendo a pobre dádiva do camponês, punha no centro de um grande e magnífico prato de ouro e apresentava-o assim ao rei da parte do ofertante. Nestas circunstâncias, a maçã, indigna por si mesma de ser oferecida ao rei, torna-se um presente digno de Sua Majestade, devido ao prato de ouro e à importância da pessoa que a apresenta. É assim que Maria faz com o valor das nossas boas obras. Ela as embeleza, aumenta e as torna agradáveis a Deus. A essa altura, você deve estar cheio de medos e ansioso por fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: se eu entregar tudo a Maria, como poderei socorrer os pecadores, as almas do purgatório, os meus parentes, os meus amigos, pois eu não poderei mais aplicar minhas boas obras na intenção deles? Resposta: você acha que sabe repartir o bolo melhor do que Maria? Acha que entregando seus méritos todos, acha que entregando seus méritos todos a Maria, ela se esquecerá de algum daqueles que você ama? Será que ela deixará de socorrer os pecadores, as almas do purgatório, seus parentes e seus amigos, só porque você confiou a ela todos os seus bens espirituais? Claro que não. Como escravo de Maria, aí sim é que você e seus amigos serão bem servidos. Aí é que vocês receberão melhores e mais saborosos pedaços do bolo. Lembre-se que não é costume de Maria servir com parcimônia, com economia. Quando os noivos em Caná da Galiléia estavam sem vinho, ela obteve do seu filho 6 talhas de pedra cheias de um excelente vinho. Ao todo, cerca de 600 litros. Cada talha cabia aproximadamente 100 litros. 6 talhas, 600 litros de um excelente vinho. Você pode ler isso no capítulo 2 de São João. Será que a Rainha do Céu vai ser mesquinha com você só por você ter se entregue todo a ela? Nem podemos pensar isso. Segunda objeção: se eu entregar tudo a Maria, não poderei rezar por aqueles que me pedem orações. Resposta: quem lhe disse isso? O escravo consagrado a Maria pode e deve rezar muito. E pode pedir por todas as pessoas que lhe pedem orações. Uma só coisa ele não pode: aplicar o valor desta ou daquela boa obra por esta ou aquela intenção. Isso é tarefa da Santíssima Virgem. Em outras palavras, em vez de oferecer uma santa missa por uma alma do purgatório, oferecer um terço pela conversão de um pecador e oferecer uma esmola pela saúde de sua mãe, você entrega tudo: a santa missa, o terço, a esmola, a Maria. E depois pede a ela que se lembre daquela alma do purgatório, que se lembre da conversão daquele pecador
e se lembre da saúde de sua mãe. E é claro que ela vai se lembrar, mas a divisão quem faz é ela. Vou ler o tratado número 132, tá? 132, citado aqui no livrinho, o livro de ouro ao alcance de todos. Esta prática, diz São Luís, não impede que rezemos pelos outros, vivos ou mortos, se bem que a aplicação de nossas boas obras dependa da vontade da Santíssima Virgem. E bem ao contrário, essa circunstância nos levará a rezar com muito mais confiança. Do mesmo modo que uma pessoa rica, que tivesse doado a um grande príncipe todos os seus bens, rogaria com redobrada confiança a esse príncipe que beneficiasse algum amigo necessitado. Seria até causar prazer a esse príncipe dar-lhe ocasião de demonstrar seu reconhecimento a uma pessoa que de tudo se tivesse despojado para engrandecê-lo, que se tivesse reduzido à completa pobreza para honrá-lo. O mesmo se deve dizer de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Eles jamais se deixarão vencer em reconhecimento. Terminei aqui a citação do tratado, número 132. Entendeu? Você continua podendo fazer tudo aquilo que você faz, só que você não pode repartir o bolo. Você entrega tudo a Maria Santíssima. Entregou? Já se despojou de tudo? Agora que você está reduzido à completa miséria, pede a ela, mãezinha, lembra daquele pecador endurecido? Lembra daquele doente incurável? Lembra do Santo Padre? Lembra daquela alma do purgatório? Aí ela vai receber o valor de todas as suas boas obras e ela vai fazer a divisão. Mas ela vai dividir melhor do que você, para a maior glória de Deus. E ninguém vai sair perdendo, nem você, nem as pessoas que você quer favorecer. Que deverei fazer? Terceira objeção. Que deverei fazer como consagrado a Maria se alguém me pedir para rezar um terço em sua intenção? Bem, resposta. Reze um terço além daqueles que você reza normalmente, tá? Se você reza, por exemplo, 4 terços, que é um rosário completo, reza agora mais um. E entregue tudo a Maria, tá? Depois rogue à Santíssima Virgem que se lembre daquele que lhe pediu a oração. Será ela que vai aplicar quais méritos seus, de congruo, serão aplicados por aquela pessoa. Mas fique certo de uma coisa: seu amigo vai ganhar muito mais do que ganharia se você simplesmente rezasse um terço e oferecesse por ele. A gente não perde nada com isso, a não ser o egoísmo e o amor próprio. Quarta objeção. E se eu, por dever de ofício, for obrigado a aplicar o valor de uma boa obra por determinadas intenções? Fique tranquilo. Esta consagração não prejudica as obrigações de Estado que você tem no presente ou possa ter no futuro. Isso o tratado explica muito bem, na página... na página 124, tá? Na página, número 124. Por exemplo, um pároco é obrigado pelo direito canônico a celebrar todos os domingos e festa de preceito uma santa missa na intenção de seus paroquianos. É um dever dele. Isso está no Código de Direito Canônico, cânon 534. Para atender ao pedido dos fiéis, também ele pode colocar intenções especiais na Santa Missa. Padre, eu quero que o senhor reze uma missa por essa pessoa, por essa alma, por essa intenção. O padre pode fazer isso. Um penitente pode receber do confessor a tarefa de fazer uma hora santa na intenção do Santo Padre. Tudo isso o escravo de Maria pode fazer sem o menor escrúpulo de consciência, pois nesses casos são intenções impostas por outros que ele deve aplicar. Nada ele está fazendo por vontade própria. E a obediência agrada muito a Deus e a Maria Santíssima. Certo?
Quinta objeção. Um familiar meu faleceu. Desejaria mandar celebrar uma santa missa pela alma dele. Que devo fazer? Em vez de especificar a intenção, peça ao sacerdote que celebre a Santa Missa na intenção de Maria. Ou seja, na intenção pela qual ela quiser aplicar aquela Santa Missa. Em vez de você pedir ao padre, Padre, eu quero que essa missa seja celebrada pela alma de meu pai que faleceu há 7 dias. Em vez de falar isso, diga ao padre, Padre, eu quero que o senhor celebre uma missa na intenção de Maria, a intenção que ela quiser dar. Convém que você participe dessa Santa Missa e que durante a celebração diga em silêncio muitas vezes, Senhor, tem piedade da alma do meu familiar. Mas o valor da Santa Missa será aplicado não segundo sua vontade, mas segundo a vontade de Maria. Porém, não se preocupe. A Santíssima Virgem tem pelo seu familiar um amor muito maior do que aquele que você tem. Isso é um teste para o nosso amor próprio. Eu queria que a missa fosse minha, celebrada por para quem eu quero, na intenção que eu determinei. E agora você, como escravo, diz, não. A Santa Missa vai ser celebrada na intenção de Maria. Pode ser até que ela utilize o valor satisfatório da Santa Missa para aplicar pela alma do seu pai. Mas pode ser que ela utilize outras coisas que você já fez e você já entregou para ela. É ela que faz a divisão. Mas acredite, o seu familiar não será desamparado. Como você se despojou de tudo para entregar a ela, ele vai ganhar muito mais com essa Santa Missa na intenção de Maria do que se ele ganhasse em uma Santa Missa pela minha vontade, na intenção específica de socorrer ao meu familiar. Sexta objeção. Antes de rezar o terço, tenho o costume de recitar as intenções pelas quais ele será rezado. Que devo fazer? Resposta. Comece o terço sem fazer nenhuma lista de intenções, uma vez que o valor de seu terço está nas mãos de Maria. Mas nada impede que durante o terço, durante a recitação do terço, você peça em pensamento pelas pessoas que lhe pediram orações, pela sua família, pela igreja ou pela conversão dos pecadores. Uma coisa é aplicar o terço por essas intenções, e isso o consagrado não pode fazer. Outra coisa é deixar a aplicação por conta de Maria, mas durante o terço fazer vários pedidos a ela, e isso o consagrado pode fazer. Sétima objeção. Sou eu quem dirijo o terço com meus amigos. Se eu não enumerar as intenções antes de rezá-lo, causarei estranheza, pois todos estão acostumados a ouvi-la. Resposta. Se cabe a você dirigir o terço, você pode fazer uma ligeira, mas significativa mudança na oração introdutória. Em vez de dizer, vamos oferecer este terço pelas almas do purgatório, pela santificação de nossa família, etc., você pode dizer, durante este terço, vamos pedir pelas almas do purgatório, pela santificação da nossa família, etc. Ninguém vai perceber a mudança, mas ela é muito importante para o consagrado. Oitava objeção. Os fiéis da minha diocese estão preparando um ramalhete espiritual para entregar ao bispo, como presente pelo seu aniversário de sagração episcopal. Convidaram-me a participar do ramalhete, oferecendo em favor do bispo alguma oração, algum sacrifício ou qualquer boa obra. Que devo fazer? Resposta. Escolha alguma boa obra, por exemplo, a visita a um doente, e pratique-a. Entregue essa boa obra à Virgem Maria com todo o seu valor. Não diga a ela que essa obra é praticada para favorecer o seu bispo, valor impetratório, ou para expiar as penas devidas pelos pecados do bispo, valor satisfatório. Simplesmente entregue a ela a sua obra.
Agora peça à sua mãe que se lembre de seu bispo, que aumente a sua santidade, que alcance o perdão das penas devidas às suas fraquezas e que esteja presente na hora da sua morte. Lembre-se de que a divisão do bolo, quem fará é ela. Mas fique certo de que seu bispo receberá muito mais do que receberia se você simplesmente praticasse a boa obra e a oferecesse na intenção dele. Nona objeção. Que posso fazer com as boas obras enriquecidas com indulgências? Resposta. Pratique a boa obra e entregue-a a Maria, inclusive o valor satisfatório acrescido pela Igreja a essa boa obra. Será a Virgem Maria que vai decidir a quem aplicará a indulgência. A você que praticou a obra ou a alguma alma do purgatório. As indulgências não podem ser aplicadas por outra pessoa viva, ou a si mesmo, ou a uma alma do purgatório, mas é ela que vai decidir. Vamos explicar com um exemplo. Diz a Santa Igreja: concede-se indulgência parcial ao fiel que visitar o Santíssimo Sacramento para adorá-lo. Se o fizer por meia hora ao menos, a indulgência será plenária. Portanto, ao visitar o Santíssimo Sacramento, você recebe o dobro do valor satisfatório desta obra. Isso é uma indulgência parcial, receber o dobro. Ou seja, além do valor de remir uma parte da pena temporal devida pelos seus pecados, você recebe um valor extra, igual ao primeiro, que a Igreja dá aplicando à sua obra o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Isso é que se chama indulgência parcial. Você faz adoração ao Santíssimo e ganha o dobro do que você ganharia de valor satisfatório pelos seus pecados, porque a Igreja enriquece a sua obra com esse dúplice valor, associando a sua obra aos tesouros das satisfações de Cristo e dos santos. Isso é uma indulgência parcial. Se, porém, a adoração se estender por ao menos meia hora, 30 minutos, você ganha uma indulgência plenária, isto é, a remissão total da pena temporal devida pelos seus pecados. Então vamos ver aqui o que diz o Manual das Indulgências. Para adquirir a indulgência plenária, é preciso fazer uma obra enriquecida de indulgência, no caso, a adoração ao Santíssimo Sacramento, e preencher as seguintes 3 condições: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Por exemplo, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Então, praticar a obra, adorar o Santíssimo por 30 minutos. Confessar-se, comungar, rezar as intenções do Santo Padre, alguma oração, por exemplo, Pai Nosso e uma Ave Maria. Estar com o espírito desapegado de qualquer pecado, mesmo venial. Assim você lucra uma indulgência plenária por 30 minutos de adoração ao Santíssimo. O fiel que morrer logo após ter recebido uma indulgência plenária não terá mais penas temporais a expiar e, portanto, não passará pelo purgatório. Se a indulgência plenária é aplicada a uma alma do purgatório, ela é liberta de todas as suas penas temporais e vai para o céu. No exemplo dado, será Maria quem vai decidir o destino da indulgência adquirida pela adoração eucarística. Nada impede, porém, que você peça a ela, por você, pelas almas em geral, ou por uma alma do purgatório em particular. Mas a aplicação do valor depende dela. Entenderam? Nós adquirimos o hábito no Provida de às 3 horas expor o Santíssimo Sacramento e recitar o terço da misericórdia juntamente com o terço mariano.
e terminar com uma comunhão espiritual e com um Pai Nosso, uma Ave Maria nas intenções do Santo Padre. Se nós fizermos isso todo dia, se todo dia estivermos com espíritos desapegados de qualquer pecado, mesmo venial, e se confessarmos e comungarmos, nós ganhamos indulgência plenária todo dia. Que maravilha! Mas quem vai ser beneficiado pela indulgência? Eu não posso aplicar essa indulgência por mim ou por uma alma do purgatório. É ela quem decide, Maria Santíssima. Ela que vai fazer a divisão. Mas ninguém vai estar prejudicado, porque ela sabe dividir melhor do que eu e ela sabe aumentar o valor desses merecimentos antes de fazer a divisão. 10ª objeção. Posso continuar visitando o cemitério no dia de finados e aplicar a indulgência pelas almas do purgatório? Resposta: sim. No dia de finados, ou melhor, do dia 1 a 8 de novembro, a visita piedosa ao cemitério é uma obra cuja indulgência só pode ser aplicada aos defuntos. Vamos ler o que diz o Manual das Indulgências? Ao fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar, mesmo em espírito, pelos defuntos, concede-se indulgência plenária aplicável somente às almas do purgatório. Esta indulgência será plenária cada dia de 1 a 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Visitar um cemitério e rezar pelos defuntos, ao menos mentalmente, dá a você indulgência parcial, ou seja, você lucra o dobro do que você ganharia, porque a igreja enriquece a sua obra com os tesouros de Cristo e dos santos, que satisfizeram por você amplamente. Mas se você reza mentalmente pelos defuntos em um cemitério, do dia 1 a 8 de novembro, você ganha uma indulgência plenária, só aplicável aos defuntos. O que você não pode fazer é determinar qual alma será beneficiada pela indulgência. Deixe isso para Maria Santíssima. Nada impede, porém, que você ore por qualquer alma do purgatório, mas a divisão e a aplicação, quem faz é ela, tá? Muito bem. Vamos ver quanto tempo nos falta. Falta um pouquinho ainda, né? Vamos prosseguir a leitura desse livrinho, o Livro de Ouro ao Alcance de Todos. Agora vamos começar o capítulo 6 desse livrinho, tá? Estamos na página 44. Existem outros caminhos? Não há outro caminho que nos leve ao Pai senão Jesus. E não há outro caminho que leve a Jesus senão Maria. Mas dentro de uma mesma rodovia, percorrendo o mesmo caminho e indo para uma mesma direção, nós encontramos 2 e às vezes até 3 faixas. Vamos ver aqui as faixas dentro de uma rodovia. Dá para enxergar ou não? São vários automóveis percorrendo faixas diferentes de uma rodovia, tá? Uma rodovia com 2, às vezes com 3 faixas. A da direita é a mais lenta, é usada por veículos de carga, caminhões, ônibus. A do centro é a de velocidade média. Nela andam os carros de passeio normais. A da esquerda é de alta velocidade. É usada pelos automóveis mais velozes. Vamos ver aqui? Novamente, dá para enxergar? Os automóveis mais velozes ficam na pista da esquerda, tá? Mas todos vão para o mesmo lugar, para a mesma direção. Da mesma forma, na vida espiritual, dentro de um único caminho com letra maiúscula, você pode encontrar vários caminhos com letra minúscula. Alguns mais ágeis e rápidos, outros mais lentos e difíceis, todos conduzindo ao mesmo fim. A devoção a Nossa Senhora é necessária para a salvação. Isso São Luís diz com todas as letras no seu tratado. Se você ler o tratado dele... Opa, a capa está errada. Se você ler o tratado dele
número 39 até o número 42, você tem a demonstração desta tese. A devoção a Maria Santíssima é necessária para a salvação. Mas é possível salvar-se sem consagrar-se a ela na qualidade de escravo, como ensina São Luís. O caminho pregado pelo santo não é o único, mas é, segundo ele afirma, o melhor. Houve alguns santos, estou lendo o tratado número 152, houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, que trilharam este ameno caminho para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Os outros santos, porém, que são em número muito maior, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nesta via. E por isso tiveram que arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, número 152. É isso mesmo. Se você não quiser se consagrar a Maria Santíssima, e você não é obrigado, isso aqui é uma coisa opcional, né? Você pode se salvar sem fazer essa consagração. Você vai ter muitas outras dificuldades, vai ter que enfrentar muitas provas difíceis e perigosas. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. Tratado 152. É um caminho fácil, é um caminho que Jesus abriu quando veio a nós. E não há obstáculo que nos impeça de chegar a ele. Vou repetir. É um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, o caminho por Maria. E no qual não há nenhum obstáculo, que nos impeça de chegar a ele, neste caminho. Tratado número 152. Neste caminho, os cristãos passam com mais doçura e tranquilidade pelos sofrimentos e tentações desta vida. Foi este caminho que eu hesitei tantos anos em percorrer. Não façam isso, não me imitem. Neste caminho, os cristãos passam com mais doçura e tranquilidade pelos sofrimentos e tentações desta vida. Esta boa mãe, cheia de graça e da unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel da sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles as suportam alegremente. Tratado 152. É um caminho, portanto, fácil, adoçado pelas mãos de Maria. É um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Por esta devoção, abre aspas, avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Tratado número 155. O exemplo foi dado pelo próprio Jesus, que durante 30 anos viveu ocultamente, submisso a seus pais. Lucas 2,51. E antes, durante 9 meses, quis depender totalmente da Virgem Maria. Haverá maior dependência do que a da criança no ventre materno para com sua mãe? É um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho perfeito, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua santa e admirável viagem. É um caminho fácil, é um caminho curto,
é um caminho perfeito, é um caminho seguro, já trilhado há muito tempo por muitos mestres da vida espiritual. Assegura-nos São Luís que esta devoção não foi inventada por ele. Vou repetir, não foi São Luís quem inventou essa devoção que ele propaga. Já havia sido praticada por diversos santos, e é difícil dizer qual foi o primeiro a pô-la em prática. Santo Odilon, que nasceu em 962 e morreu em 1048, abade de Cluny, na França, já usara uma fórmula de consagração a Maria na qualidade de escravo. É próprio de Maria conduzir-nos a Jesus, como compete a Jesus conduzir-nos ao Pai Celestial. É próprio de Maria conduzir-nos a Jesus, como é próprio de Jesus conduzir-nos ao Pai Celestial. Ninguém é melhor para nos proteger contra erros e desvios do que aquela que protegeu Jesus. Bonito, não é? Não é bonito, gente? Claro que é bonito. É uma coisa linda esta devoção. E eu espero que você seja pressuroso em praticá-la, tá? Para a maior glória de Deus, para o bem das almas e para a sua própria santificação e salvação. Este segredo não é para ser guardado, é para ser praticado e divulgado pelos outros. O segredo de Maria. Vamos falar sobre isso depois no vídeo seguinte, que será o terceiro da consagração a Maria, segundo São Luís de Montfort. Vamos agora rezar esta oraçãozinha à serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, tá? Aqui temos a relíquia dela, que tocou nos seus ossos. Eu tenho rezado esta oração pedindo pela minha coluna, pelos meus joelhos e pelas minhas articulações. Se eu obtiver a graça, então eu pretendo instruir o processo de beatificação desta serva de Deus com a minha cura alcançada. Vamos lá. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. No meu caso, eu peço que eu fique curado, se assim eu for glorificar mais a Deus, se eu for servir melhor ao próximo e se eu aumentar em gratidão e humildade para com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evidentemente, este Pai Nosso, esta Ave Maria, este Glória, estão nas mãos de Maria, porque tudo aquilo que esta serva de Deus ou qualquer santo pedir, passa pelas mãos dela, tá? Não posso aplicá-los por nenhuma intenção particular. Então, vamos agora terminar com a súplica ardente pelo Provida de Anápolis. Rezem comigo, tá? Rezem com ardor. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra.
Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, em vós colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos encerrar agora dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Gênia Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde, com a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Salve Maria e até o próximo vídeo amanhã.